Oi galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje nós estamos num cenário um pouquinho diferente. E hoje eu vou estar gravando aqui com o meu professor de inglês, né? My teacher. Hello, Samuel. How are you doing? I'm okay, and you? I'm great. E aí galerinha, vocês estão curiosos para saber um pouco da história do meu teacher? Então vamos saber? Você pode contar, por favor, um pouquinho da sua história? Sim, eu dou aula já faz 6 anos, mais ou menos. Eu comecei porque minha mãe é professora de inglês também, então foi uma inspiração. Tanto ela quanto meu tio, o irmão dela, fizeram intercâmbio para fora quando eram crianças. E eu tinha esse sonho também de fazer. E também fui viajar quando tinha 18 anos, fiz um intercâmbio para Tailândia, um país bem diferente. E aí eu senti na pele a desvantagem de não falar inglês, porque eu cheguei num país completamente diferente, com uma língua, né, que é totalmente diferente. Então o inglês seria a língua ponte para eu poder falar, e eu não sabia inglês. Então eu aprendi de uma forma difícil, e por isso que hoje eu tento passar para as crianças que é muito importante aprender inglês desde criança, né? Nossa, que legal! Você foi para Tailândia. Acho que o pessoal deve estar curioso sobre a história que você teve lá. Vamos fugir um pouquinho do inglês, mas sobre como é lá, como você aprendeu inglês lá. Sim, a Tailândia é um país que fica na Ásia, né? E eu tive a oportunidade de ir quando eu tinha 18 anos de idade, então eu era muito novo, não falava inglês, né? Como eu já disse aqui. E é um país maravilhoso, tem uma natureza muito bonita, as pessoas são muito alegres, sorridentes, me receberam muito bem. Mas nos dois, porque foi um intercâmbio de 1 ano, eu fiquei lá durante 1 ano. Então nos 2 primeiros meses eu sofri bastante com a falta do idioma, né, de falar. E aí eu fui conseguindo falar inglês a partir do 2º, 3º mês, que aí eu comecei a me comunicar um pouco melhor. E essa é a experiência que as crianças, eu indico todas as crianças a fazerem um intercâmbio, né? Não tão jovem quanto você, mas numa idade né, entre 17, a partir dos 16 anos, porque é muito importante conhecer uma cultura diferente, viver sozinho, aprender a se virar um pouco sozinho, né? Então eu acho que eu recomendo para você e para o pessoal de casa também. E você sabe o que um professor de inglês precisa para ele poder dar aula de inglês? Não. Pois é, um professor de inglês, na verdade, a coisa mais importante é que ele seja fluente na língua. Então, se ele tem uma experiência, se ele sabe falar bem o inglês e tem uma didática boa, ele pode dar aula. É claro que tem alguns lugares que não aceitam professores sem formação. No meu caso, eu tenho a formação de letras em inglês, que é importante para algumas escolas que exigem, mas é uma profissão muito legal, porque se a pessoa é apaixonada por isso, tem um inglês excelente e tem esse sonho de ensinar, ele consegue sim começar a dar aula em algumas escolas que não exigem essa formação. E até como um começo de carreira, um dinheiro extra quando você está entrando na universidade, né? Então pode ser uma boa forma aí de você começar a trilhar o seu caminho profissional. Teacher, eu queria te perguntar quais são as características dos seus alunos e como as escolas estão implantando o inglês para eles. Legal. Bom, hoje em dia, com a consciência das pessoas que o inglês é uma língua muito importante, que é primordial para a criança aprender, as escolas estão incentivando cada vez mais as crianças começarem o quanto antes. Então, hoje em dia a gente vê escolas já matriculando crianças a partir dos 5 anos de idade. É uma idade que a gente já consegue ter uma didática, consegue implementar o idioma, o ensino do idioma para essas crianças. E quanto antes aprender, melhor, porque a criança tem muita facilidade para aprender e aí quando chegar na vida adulta ou quando for necessário usar, vocês vão estar preparados para isso. E eu queria saber se você tem um aluno, a faixa etária dos seus alunos é de quantos anos para cima, basicamente? Bom, eu dou aula particular e dou aula em escolas, né? Então, eu tenho uma faixa etária bem variada, com alunos
a partir da sua idade, um pouco mais novos, 8 anos de idade, passando por toda a adolescência, e também tenho alguns adultos. Eu tenho menos adultos que criança. Hoje eu trabalho mais com crianças e adolescentes. Mas é basicamente isso. Preparar as aulas deve ser bem complicado. De onde que sai tanta criatividade? É um pouquinho, né? As pessoas costumam não ver o trabalho do professor fora da sala de aula. Então, realmente a gente tem um trabalho para preparar as aulas. É claro que cada nível tem o seu livro também, que ajuda muito a ter um direcionamento, né? A ter um norte lá do sistema que a gente vai adotar para cada aluno. E as atividades extras são muito importantes, então a gente traz textos, histórias, alguns jogos, dependendo da faixa etária, brincadeira para as crianças, e dessa forma a gente vai deixando o aprendizado leve e que a criança não perceba que está aprendendo, né? Acho que esse é o objetivo. Quando a criança está se divertindo e está aprendendo sem perceber que está aprendendo inglês, é a melhor forma, né? Aí o teacher fica contente. Qual é a sua expectativa com os alunos? Bom, a expectativa do professor é grande, né? Porque, claro, todo professor quer que o aluno aprenda. Então, acho que não tem satisfação maior do que ver o aluno aprendendo, se desenvolvendo. E quando a gente percebe essa evolução, é um sentimento de realização, né? De trabalho cumprido. Então, à medida que o aluno vai se desenvolvendo, ele vai melhorando, a gente vai passando de livro, vai passando de atividades, né? Para ele continuar na evolução e continuar sendo, né? Continuar alcançando o objetivo dele. Samuel, eu gostaria de aproveitar e falar quais são os recursos que os alunos podem usar para alavancar o desenvolvimento, para aprender mais fora da sala de aula. Porque a gente sabe que as aulas são 2 vezes por semana e não é o suficiente para o aluno se desenvolver completamente na língua. É muito importante que ele tenha um contato com a língua diariamente até, né? Então, o que eu recomendo muito para os alunos é buscar algo do interesse deles. Então, por exemplo, se você gosta de músicas em inglês, música é uma excelente forma de aprender. Então você busca a letra, escuta, tenta entender, faz a tradução da música. É uma forma muito bacana. Ou mesmo um assunto que te interessa. Eu gosto de robótica, não é? Você não falou que quer ser um engenheiro de robótica. Então procura podcasts que falam em inglês sobre esse assunto. Então tudo que está relacionado ao seu interesse, se você buscar na língua inglesa, com certeza vai ajudar muito no desenvolvimento do inglês. Então, teacher, os alunos não podem ficar só na sala de aula, eles têm que procurar outras ferramentas, como você falou, podcast no YouTube sobre inglês, sobre robótica, exemplo. Exatamente, tudo que te interessa, aquilo que você gosta, você hoje com a tecnologia, a internet, tudo que você gosta, você pode pesquisar, pode escutar podcast, pode escutar música, isso com certeza vai ajudar muito no seu inglês. Teacher, eu queria que a gente assistisse um desenho juntos, mas primeiro eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem quer aprender inglês. Sim, então esse recado é para vocês que estão aí nos assistindo. Começar o quanto antes, isso é muito importante. A criança aprende muito rápido, a criança aprende brincando, é muito divertido. Então eu recomendo que vocês entrem. Quem não entrou, pede para a mamãe, pede para o papai, que vale a pena. E às vezes você pode não entender, mas por que eu vou aprender inglês agora? Mas pode ter certeza que no futuro isso vai ser importante para você. Tanto numa viagem ou na sua carreira profissional, você vai precisar do inglês com certeza. Às vezes a gente acha que não, mas eu quero trabalhar com uma coisa que não precisa. A gente acha que não precisa, mas lá no futuro vocês vão precisar do inglês. Fora a liberdade, né, de não ter que perguntar para ninguém, de poder chegar e pedir o que você quer e entender o que a pessoa está falando. Isso é muito, também tem uma satisfação pessoal nisso, né? Então, criançada, vamos para a aula de inglês. Então agora vamos assistir um desenho? Vamos sim. Thanks for having me. Oi, galerinha, tudo bem com vocês?
O Espaço Alegria está com novidades, 2 blocos. O primeiro é Dicas Kids e o segundo é O Meu Mundo Azul. O primeiro bloco é Dicas Kids com a tia Vanessa e nós vamos falar sobre jogos de raciocínio lógico. E o segundo é O Meu Mundo Azul, que a gente vai falar com a Bárbara para as mamães e filhos atípicos. E aí, galerinha, vamos assistir o bloco dos Dicas Kids da tia Vanessa? Preparados? Lápis e papel na mão? Vamos lá. Eu vou falar a palavrinha, vou mostrar a imagem e vocês devem escrever essa palavra aí na folha de vocês. Combinado? Vamos lá então, galerinha. Primeira figura, bala. Então você tem que escrever aí na sua folha a palavrinha bala. Vamos lá? Vamos agora ver como é a escrita corretamente dessa palavrinha? E aí, galerinha, como que vocês escreveram aí em casa? Acertaram? Muito bem, vamos para a próxima? Ai, deixa eu ver. Carro. Próxima palavrinha, carro. Vamos lá, galerinha, escreveram? Vamos ver como que escreve essa palavrinha. Vamos ver se vocês acertaram. Carro, com 2 R's. Muito bem, galerinha. Agora, mais uma palavrinha. Como que vocês estão se saindo aí em casa, hein? Brincar e aprender. Uma dica que vocês podem fazer é pegar brinquedos da caixa de brinquedos de vocês e pedir para a mamãe ou para o irmão ir ditando para você esses brinquedos, para você poder escrever e aperfeiçoar ainda mais a sua escrita. Telefone, telefone. Vamos lá? E agora, pessoal, preparados para ver como que escreve essa palavrinha corretamente? Telefone. Pessoal, é isso aí. Essa é a dica de hoje. Um ditado com algumas fichas que você pode adaptar na sua casa. E não se esqueça que aprender brincando é muito bom. Se vocês seguirem essa dica e as outras dicas que vão vir aí nos próximos programas, tenho certeza que vocês vão ter boas notas e, olha, vão aprender muito. Um beijo, galerinha! Até a próxima dica da tia Van. E aí, galerinha, vamos assistir o bloco do Meu Mundo Azul com a tia Bárbara? Olá, meu nome é Bárbara, sou mãe atípica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características para você ficar aí em casa, algum sinal de alerta, para você ver se o seu filho pode estar dentro do espectro autista ou não. O primeiro sinal é atraso na fala. A criança, ela tem que estar até 1 ano e 4 meses falando pelo menos uma palavra. Então, se ela não está falando, aí você tem que ficar com um sinalzinho de alerta. Segunda dica, flaps, movimentos repetitivos, tá? Ela pode estar assim ou ela pode estar girando no mesmo lugar, tá? Terceira dica, ela pode brincar de uma brincadeira não funcional. Então, ao invés dela brincar com o carrinho, fazendo barulho com o carrinho, ela vai brincar apenas com uma função daquele carrinho. Ela vai só girar a roda daquele carrinho. Então, isso também é um sinal de alerta. Andar nas pontas dos pés é outro sinal também de alerta. Dificuldade da criança imitar. Então, quando a criança ela é pequena, bebê, normalmente os pais fazem algum som e a criança repete. Então, se a criança não repete, ela tem dificuldade de imitação, aí é um sinal de alerta também.
Contato visual, ela tem muita dificuldade de fazer, né, contato visual com um adulto ou alguém de casa, alguém da família. Isso também é. Outro ponto bastante importante, ela não segue a voz humana. Então você chama ela pelo nome, ela não entende, você está em casa, chama por ela também não, né, compreende. Isso também são alguns sinais de alerta. Não são todas crianças que entram dentro desses sinais de alerta. Até porque o autismo, cada criança é de um jeito, cada autista tem as suas, né, características específicas. Mas esses são alguns sinais que para você aí de casa, pai, mãe, família, tem que ficar um pouquinho em alerta e procurar um profissional, um neuro, um pediatra, um especialista, para você começar já um tratamento precoce, o quanto antes, para você poder ajudar essa criança autista. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, vocês gostaram? Tiraram suas dúvidas de inglês? Mas o Espaço da Alegria fica por aqui. E muito obrigado, professor, por ter vindo aqui, gravado comigo, tirado as dúvidas. Só uma pergunta, e você quando viaja pra fora, como que é usar o inglês lá? Quando você... O inglês lá, quando eu fui pra Londres, lá eles têm o costume de falar bem rápido, né? Sim. Aí era um pouquinho difícil de entender, mas até que dava pra falar um pouquinho. Então o professor vai puxar você aqui, viu? Para a próxima vez você tá falando melhor. E o Espaço Alegria fica por aqui. Tchau, tchau! Thanks for having me, Samuel. My pleasure. High five. High five.